Então, na aula passada, vou fazer aqui uma recapitulação do que a gente falou, né, Luiz? Estávamos só nós dois. Na aula Sim. passada, a gente falou sobre neoplasias, né? Nós falamos sobre ciclo celular, como que as células se comportam, se preparando para fazer mitose ou fazendo mitose, né? Falamos sobre os pontos de verificação que acontecem nesse ciclo celular. Falamos também sobre os tipos de células que estão mais frequentemente no ciclo celular ou não, e classificamos elas em 3 tipos: células lábeis, células estáveis e células permanentes, né? As células lábeis são células que estão a todo momento repetindo o ciclo celular, estão se dividindo continuamente para manter o equilíbrio populacional de determinados tecidos. Falamos de células estáveis, que são células que ficam temporariamente em período G0, um período de latência, e que elas podem voltar a se multiplicar, podem voltar ao ciclo celular caso sejam estimuladas. Falando dessas células como as células hepáticas e outras células de alguns tecidos que podem, elas entram em estado de latência, não se multiplicam, mas se o tecido sofrer alguma injúria ou ocorrer alguma necessidade de aumentar a população dessas células, essas células lábeis, estáveis, elas voltam a se multiplicar. Elas retornam para o ciclo celular. Existem as células que são permanentes, são aquelas que, uma vez maduras, elas não se multiplicam mais. Falamos dos neurônios, como exemplo. Falamos das hemácias, falamos das células de defesa, falamos das células musculares cardíacas, das células musculares esqueléticas. Todas elas são células permanentes. E falamos sobre células tronco, né? São células ali que estão em alguns tecidos, como células lábeis, se multiplicam a todo momento, e elas têm um importante papel na substituição de células velhas, senescentes, que morrem. E falamos a classificação dessas células tronco de acordo com a sua potência, em todipotente, pluripotente, multipotente e unipotente. As células todipotentes são as que têm maior potência, elas têm a capacidade de gerar um embrião inteiro em todos os tecidos que dão a origem aos anexos embrionários e também aos tecidos dos folhetos germinativos, como ectoderma, mesoderma e endoderma. As células tronco pluripotente, elas são células que têm uma capacidade, uma potência um pouco mais reduzida e elas não dão origem ao embrião inteiro, mas dão origem a todas as células que compõem um organismo, né? Então, ela pode se diferenciar em qualquer uma das 216 células encontradas no organismo humano. As multipotentes são células que têm uma potência reduzida, um comprometimento com um determinado tecido, e elas vão dar origem a células daquele tecido. O exemplo mais comum desse tipo de célula-tronco é a célula-tronco hematopoética, que dão origem a todas as células da linhagem sanguínea. Mas não tem capacidade, não tem potência para se diferenciar em células de outro tecido. E as células-tronco unipotentes são células-tronco que são comprometidas apenas com um tipo de célula. Elas amadurecem em um tipo de células apenas, como nós falamos, exemplo de células-tronco unicelulares, nós temos as células-tronco da raiz do cabelo e as células-tronco da camada germinativa da epiderme. E também na aula passada nós falamos sobre diferença entre neoplasia benigna e neoplasia maligna, né? Falamos sobre a diferença das duas e falamos sobre o processo de metástase que acontece nas neoplasias malignas, né? Todas as etapas que sucedem à neoplasia maligna, a metástase, perdão. E também falamos sobre nomenclatura de tumores. Então, o que eu preparei para a aula de hoje? Então, na aula de hoje, eu tentando, né, melhorar a aula para não ficar só na teoria,
Eu baixei um aplicativo, na verdade, um programa de computador, que ele é um microscópio virtual, né? E eu vou mostrar para vocês algumas lâminas de tecido, né? Cancerígeno, e algumas lâminas de tecido que a gente já estudou é, nos encontros anteriores, nas unidades anteriores, né? Mostrar algumas células, algumas lâminas de sangue, algumas lâminas de tecido linfóide, né? E vou mostrar também algumas lâminas de câncer, para vocês verem a estrutura bizarra que fica um tecido cancerígeno, tá bom? E depois que eu mostrar para vocês, vai ser um momento breve da nossa aula, só para ser um pouquinho mais didático, e depois nós vamos falar sobre tratamento de câncer, né? Como é tratado alguns tipos de câncer, né? Que estratégias a gente utiliza, né? Que medicamentos, onde eles agem, como eles fazem efeito. Vocês vão perceber por que a gente estudou ciclo celular, por que a gente estudou como que a célula se divide, né? Os medicamentos quimioterápicos, eles estão intimamente ligados com esse processo de multiplicação celular, tá bom? Vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou abrir aqui o aplicativo, vou duplicar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a minha tela? Ótimo. Então, esse aplicativo aqui, esse programa de computador aqui, ó, ImageScope. Quem tiver interesse, pode depois pesquisar na internet como baixar. Inclusive, tem alguns tutoriais do YouTube explicando como baixar. Eu apanhei um pouco, mas consegui instalar. Então, eu vou botar aqui primeiro uma célula de sangue. Esperando abrir. Pronto, tá aqui. Então, pessoal, essas células aqui, ó, todas elas, essas vermelhas são hemácias, tá? Elas têm esse formato em disco bicôncavo, e você vê no microscópio, o centro dela é um pouquinho mais claro, porque ela é achatada no meio, tá? Você medir aqui o tamanho da hemácia, ver se dá para medir. Essa hemácia tem mais ou menos aqui 4,8 micrômetros. O tamanho de uma hemácia vai de 4 até 7 micrômetros, tá? Então, dá para ver aqui o tamanho dessa hemácia. Então, esses pontinhos arroxeados, né, menores, são as plaquetas. Elas que têm a função de regular a hemostasia, a coagulação do sangue. Vamos olhar outras células aqui. Aqui nós temos um neutrófilo, tá? É uma célula do sangue e ela tem as seguintes características. São células que têm o núcleo dividido, né, segmentado, que vão de 2 até 5 segmentos normalmente. Esse neutrófilo tem um segmento, 2, 3. Esse neutrófilo, outra característica que ele tem é os grânulos que ele tem no citoplasma. Então, perceba que tem tipo uma areinha aqui dentro
citoplasma dessa célula. E esses grânulos são cor de rosa, tá? São bem pequenos. Aqui são mais 2 neutrófilos. Aqui é uma célula diferente, ó. Essa daqui é um linfócito, tá? O linfócito é uma célula com um núcleo bem arredondado, citoplasma bem rarefeito, bem escasso. Tem bem pouco citoplasma. E o citoplasma dessa célula tem uma tonalidade azul celeste. Deixa eu procurar aqui uma outra célula. Que é neutrófilo, neutrófilo, mais 4 neutrófilos, outro linfócito. Esse aqui é diferente, ó. Esse, ó, percebam a diferença dessas duas células. Essa de baixo, elas têm grânulos maiores e são mais alaranjados. Essa daqui é um eosinófilo. Essa célula tem um núcleo geralmente dividido em duas partes, tá? Um lóbulo, 2 lóbulos. E os grânulos citoplasmáticos são mais grosseiros e são alaranjados. A função dessa célula é principalmente combater parasitas, né? Quando o indivíduo tem aumento de eosinófilo no sangue, ou pode ser parasitose, ou pode ser uma alergia, tá? Percebam aqui a diferença dessas duas células. Essa daqui, os grânulos são menores e o núcleo tem mais segmentos, aqui tem 1, 2, 3 segmentos. Essa daqui, os grânulos são maiores, tem 2 segmentos. Essa outra célula aqui é um monócito. Essa célula vai dar origem ao macrófago quando ela migra para o tecido. Essa célula tem um núcleo irregular, não é redondinho como o linfócito, por exemplo, é uma célula maior. E o citoplasma dela tem uma tonalidade de azul acinzentado. Diferente do linfócito. Ó, percebam a diferença aqui, ó. Esse é o monócito. E esse é o linfócito. Ó, a diferença. Esse é o monócito, citoplasma azul acinzentado, mais clarinho, uma célula maior. O núcleo é irregular, não é redondo, né? E esse aqui é o linfócito, uma célula pequena, citoplasma bem rarefeito, tonalidade azul celeste, né? E falta só mais uma. Eu sei mais ou menos onde é que tem duas, eu já tinha procurado. Tem uma bem aqui. Esse aqui, ó. Essa célula aqui é o basófilo. O basófilo tem um grânulo bem grosseiro, roxo, né, escuro, e esses grânulos são ricos em histamina. É essa histamina que é liberada no sangue e que causa o processo alérgico. Então, esse basófilo aqui, ele é uma célula de defesa que pode gerar a liberação de histamina e causar o processo alérgico, diferente do neutrófilo. O neutrófilo tem grânulos menores e cor de rosa. O basófilo tem grânulos arroxeados, da cor do núcleo, e ele tem esse aspecto de célula suja, né? Célula grosseira. Mais 2 basófilos que tem bem aqui em cima, tá aqui. Mais 2 basófilos e um monócito aqui do lado. Um neutrófilo. Isso aqui é um linfócito, mas está muito feio, tá parecendo que está morto. Essa é uma plaqueta gigante, ó. Raro de ver também. 2 linfócitos. Percebam que esses 2 linfócitos são diferentes. Esse linfócito aqui é o linfócito típico. E esse linfócito aqui é o chamado de linfócito grande granular. Esse linfócito aqui, ele é uma célula natural killer, especializada em combater células tumorais e em combater também
células infectadas por vírus. Um monócito. Não, isso aqui é um linfócito granular também. Outra plaqueta gigante. Um linfócito, neutrófilo. É isso. Vou abrir aqui outra lâmina. Então, aqui, pessoal, nós temos uma lâmina de melanoma, né? São manchas que aparecem na pele que podem ser, né, no caso, né, algumas manchas que aparecem na pele pode ser melanoma. E melanoma é um câncer maligno de pele, né? Ele gera metástase. Então, perceba aqui que tem essa estrutura escura aqui na lâmina, né? É uma pele que foi cortada, foi fatiada. Então, quando a gente olha aqui microscopicamente, a gente vê essa mancha escura aqui, essas células mais escuras são todas células cancerígenas, né? Comparado com a lâmina normal da pele, ó, a gente vê essa estrutura mais externa, que são a epiderme da pele, né? No melanoma, essa estrutura, ela é mais... essa lâmina escura, ela é mais abundante, né? E é caracterizada por células de um formato bem aberrante. Vou mostrar aqui para vocês. E percebam que essas células aqui têm um formato diferente uma da outra, né? Essas aqui são mais parecidas umas com as outras, são células normais, tá? Mas essas células aqui são muito grosseiras. Algumas têm dois núcleos, uma tem um núcleo maior, outra um núcleo menor, cheio, totalmente desorganizado. Essa mancha tá na epiderme, né? Isso. Aqui é a camada da epiderme e essa região escura todinha é a região da mancha, né? Do melanoma. Tá? Então, perceba, por exemplo, ó, uma característica das células dos tumores malignos,
Perceba que não tem uma separação visível, né, entre o que é maligno e o que é bom. Tá vendo que tem algumas células já infiltradas aqui na região boa? Então, se ocorrer a remoção cirúrgica desse tecido aqui, ainda vai ficar algumas aqui, ó, infiltradas no interior do tecido. Agora eu vou mostrar, ver se eu encontro aqui uma lâmina de melanoma em outro tecido. Então, deixa eu botar aqui um adenocarcinoma. Tem essa lâmina aqui. Adenocarcinoma são células são câncer de pele também, mas aqui é uma lâmina de fígado. Esses focos aqui, ó, essas regiões arredondadas, são infiltrações de tumor da pele que metastasiou e foi para o fígado. Então, aqui são metástases, tá? O tumor original está na pele. E essas regiões aqui, ó, dá para perceber, até numa resolução menor, tu tem 3 nódulos, três massas tumorais que estão crescendo aqui dentro do fígado. Aqui são células normais do fígado. São células normais. E aí a gente vai passando pela lâmina até que a gente percebe aqui, ó, tá vendo, ó? A gente consegue ver que essa região aqui é uma região de células diferentes. Vai, tá vendo como tem umas projeções aqui da massa tumoral, ela vai invaginando. E aqui, ó, tem uma massa de tecido e já tem outros focos de células tumorais aqui dentro da região boa, ó. Mais foco, mais foco. São todas células cancerígenas. Tá? Vou mostrar aqui uma de neoplasia benigna para a gente ver a diferença. Então, essa lâmina inteira aqui é de uma neoplasia benigna. Percebam que essa massa tumoral foi removida inteira. E percebam que aqui na extremidade dela tem uma cápsula fibrosa, um tecido fibroso, que delimita todo o tumor. Ó, essa cápsula fibrosa aqui, ó, que delimita toda a massa tumoral. Dá para ver que dentro da massa tumoral também tem até alguns vasos sanguíneos. Deixa eu mostrar aqui um. Tá aqui um vaso sanguíneo, ó, ele foi cortado transversalmente, foi cortado assim. Você consegue ver ele assim. Tá vendo que dentro do vaso sanguíneo tem hemácias ainda. Essas são células do sangue, né? Porque esse tumor, ele é vascularizado. Ele é rico em... Inclusive, aqui tem várias hemácias aqui do lado de fora, que durante a cirurgia deve ter tido sangramento, certeza.
Deixa eu mostrar outra neoplasia benigna aqui. Enfim, eu não baixei muita lâmina ainda, porque eu instalei esse programa recentemente. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a lógica Muito de bom, todo. professor, Lógico, deu para ver. eu não quero que vocês saiam da aula de hoje como patologistas, né? Porque não é o nosso intuito. Logo, porque a anatomopatologia é uma especialidade médica que demora muito. O médico já formado para ser anatomopatologista, ele demora muito, tem que ter muita experiência para poder laudar. E dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre o tratamento de câncer. Os medicamentos utilizados no tratamento. Então, vamos lá. Então, vamos revisar algumas coisas que a gente já falou na aula passada. Então, neoplasia. O que significa neoplasia? Neoplasia significa tecido novo, crescimento novo. E se refere a uma massa de células de tecido anômalo, né, anormal, que cresce, né, de forma rápida e sem controle, né, sem ser estimulada ou inibida pelos mecanismos de controle do tecido. Então, essas células elas crescem rápido quando comparadas com células normais. Então, as neoplasias elas são classificadas em benignas e malignas. Vamos ver as diferenças entre uma e outra, que a gente falou na aula passada também. Neoplasias benignas, né, ou câncer benigno, ou tumor benigno, são células, né, cancerígenas, neoplásicas, que elas têm um certo grau de amadurecimento. Elas conseguem se diferenciar. Essa massa tumoral geralmente é encapsulada. Existe um envoltório de tecido fibroso que reveste todo o tumor. Essas células, quando comparado, o seu crescimento, quando comparado com a neoplasia maligna, elas têm um crescimento lento. Neoplasias benignas não têm capacidade de fazer metástase. E o tratamento cirúrgico é muito recomendado porque o cirurgião ele consegue remover todo aquele tumor de forma bem segura e não deixar resquícios de células neoplásicas no paciente. Ele consegue remover a totalidade do tumor. Já as neoplasias malignas, elas são pouco diferenciadas. Isso quer dizer o quê? Elas, além de se multiplicarem muito rápido, elas não conseguem amadurecer, elas não conseguem se diferenciar. Elas se parecem muito com células-tronco. O crescimento dessas células é invasivo, não é por expansão, diferente do tumor benigno. O tumor benigno ele cresce por expansão, as células vão se multiplicando e esse tumor vai aumentando de tamanho. Já as neoplasias malignas, elas crescem por invasão, elas começam a liberar projeções que vão invadindo o tecido adjacente. E esses tentáculos, né, essas projeções que a neoplasia maligna produz para invadir o tecido adjacente, o tecido vizinho, se assemelha muito com as patas do caranguejo. E aí vem a palavra câncer. Câncer significa caranguejo, ou semelhante a caranguejo. Inclusive, o signo dos zodíacos de câncer, o símbolo é um caranguejo. A neoplasia maligna tem um crescimento muito rápido, né? Elas têm capacidade de fazer metástase, e essa metástase ela pode ser
né, ou invadindo os tecidos linfáticos, né, a circulação linfática, ou invadindo a circulação sanguínea. A gente chama essas metástases de via linfática ou via hematógena. O tratamento, né, cirúrgico, na maioria das vezes é paliativo. Ele não cura, né? Às vezes a quimioterapia também não cura. Só serve apenas para aumentar a expectativa de vida do paciente. Muitas neoplasias malignas não são curáveis, né? Elas são tratáveis, né? Há uma certa redução na expectativa de vida do paciente, e se ele for tratado, ele consegue viver um pouco mais. Então, comparando aí a neoplasia benigna, ela tem um crescimento expansivo, ela aumenta de tamanho, mas sempre localizado, né? Ele não consegue invadir tecidos vizinhos. Ele é geralmente envolvido por uma cápsula fibrosa, e essa superfície é bem homogênea, não tem projeções para invadir o tecido adjacente, o tecido vizinho. Já a neoplasia maligna, não. Você consegue ver que o tumor ele não é tão bem localizado, pode ser visualizado regiões de necrose na massa tumoral, tecido, células mortas, regiões hemorrágicas, né? E essa superfície não é homogênea, inclusive pode gerar ulcerações na pele. Isso acontece muito em tumores de pele, né? Gerar sangramento. Então, sinais que sangram com facilidade ou sangram sem causa aparente, esse sangramento de manchas pode ser um indicativo de malignidade nessa mancha. E essas células tumorais, elas invadem o tecido vizinho e também podem fazer metástase por invasão dos linfonodos ou dos vasos sanguíneos. Vamos revisar algumas características das neoplasias malignas. Elas se multiplicam de forma autossuficiente, sem que ninguém estimule ela. Então, ela vai se multiplicar de forma independente. Ela não vai parar de se multiplicar caso ela seja inibida, né? O tecido comece a liberar substâncias inibitórias de mitose. Ela continua sendo independente e continua se multiplicando, mesmo sendo o tecido tentando inibir a sua mitose. Ela tem um potencial de replicação ilimitado, ou seja, ela se multiplica de forma indeterminada e elas têm dificuldade de morrer. Os mecanismos de apoptose nas neoplasias malignas, eles estão bloqueados. Elas também produzem novos vasos sanguíneos, né, através da produção de fator de crescimento endotelial vascular. Esse processo de criação de novos vasos sanguíneos é chamado de angiogênese e é importante para o crescimento dos tumores, porque essas células se multiplicam muito rápido e precisam de nutrientes para se multiplicarem. E essa nutrição sanguínea causada pela angiogênese facilita muito o crescimento tumoral. Elas têm capacidade de invadir tecidos, né? Causando metástase, né? E também essa metástase acontece devido às propriedades alteradas de adesão. Então, o que acontece? A neoplasia maligna, as células elas se soltam muito facilmente da massa principal. Por quê? As células elas se aderem umas às outras através de proteínas adesivas, como caderinas. Existem várias proteínas que têm essa finalidade de cola, vamos dizer assim, que aderem uma célula à outra. As células neoplásicas malignas, elas perdem a capacidade de produzir essas proteínas ou produzem em pouca quantidade. Isso faz com que essas células neoplásicas elas fiquem muito soltas e se desprendam facilmente. E outra característica muito importante é que muitas células tumorais, elas têm a capacidade de fugir do sistema imunológico. E esse sistema imunológico, uma vez fugindo, ela não vai ser destruída. O sistema imunológico tenta destruir
essas células neoplásicas, mas muitas delas conseguem enganar o sistema imunológico e não ser destruído por eles. Então, a gente falou na aula passada, né, que essas células, toda célula obedece o ciclo celular, né, composto por fase G0, ou fase G1, fase de síntese, fase G2 e a fase de mitose. Certo? E é justamente nessas etapas, nessas fases do ciclo celular, que alguns quimioterápicos vão agir. Tá? Por quê? Como a gente já falou, as células neoplásicas se multiplicam muito rápido. Então, se você impedir essa mitose da célula, bloqueando o ciclo celular dessa célula, ela não vai se multiplicar e a neoplasia ela vai ser interrompida, né? O crescimento neoplásico vai ser interrompido. Mas qual o ponto negativo nisso tudo? No corpo do paciente, existem células boas também que se multiplicam muito rápido. E o medicamento quimioterápico, ele não é seletivo, ele vai atacar qualquer célula que se multiplique rápido. Tanto as células neoplásicas, quanto células boas. E quando a gente descobre que células são essas, a gente começa a entender os efeitos colaterais que o paciente sente. Por exemplo, por que é que o paciente, quando está tomando quimioterapia, ele tem queda de cabelo? Né? Todo mundo sabe que um paciente em tratamento de câncer tem queda de cabelo. Por quê? Porque a raiz do cabelo, né, do bulbo capilar, tem células tronco. E essas células tronco se multiplicam de forma rápida, né, e constante. Elas são células lábeis. E quando o indivíduo toma quimioterápico, o quimioterápico, além de agir nas células do câncer, e vão agir também nas células da raiz do cabelo. E aí essa raiz do cabelo vai ser... As células tronco vão ser bloqueadas e o cabelo fica cada vez mais fraco até que cai. Indivíduos com quimioterapia ficam com a pele muito ressecada, né? A pele, os lábios. Por que isso acontece? Porque as células da epiderme, né? A camada basal da epiderme tem células tronco também. E os quimioterápicos também vão agir nessas células, bloqueando a sua multiplicação. O que acontece? As células perdidas pela epiderme não vão ser repostas enquanto o tratamento quimioterápico estiver em curso. Isso gera ressecamento da pele, dos lábios, tá? Outro sintoma, outro efeito colateral que os quimioterápicos causam é náusea e vômito. Por que isso acontece? Porque a mucosa do trato gastrointestinal, elas também têm células tronco, né? A mucosa, ela se descama do esôfago, da boca, do estômago, do intestino, elas se descamam. E na mucosa existem células tronco que se multiplicam para repor essas células perdidas. Quando o indivíduo usa quimioterápica, essas células vão ser bloqueadas também. E aí a pessoa vai ter ressecamento da boca, vai ter dificuldade de engolir, porque o esôfago vai estar comprometido, o estômago vai ficar comprometido também, gerando náuseas, né? Vômitos. O intestino também vai ficar comprometido e vai gerar diarreias, constipações, como efeitos colaterais. Então, vamos falar das classes terapêuticas de quimioterápicos. Uma delas são os agentes de ligação ao DNA. Eles vão agir justamente na região de síntese, na fase de síntese do ciclo celular. Esses medicamentos, eles se ligam às fitas do DNA e impedem que o DNA se duplique. Então, tem vários medicamentos que se enquadram nesse grupo de medicamentos quimioterápicos. Nós temos os agentes alquilantes, alguns antibióticos e alguns compostos de platina, que se ligam às fitas do DNA e impedem a sobreduplicação. Outro grupo de quimioterápicos são os inibidores dos microtúbulos.
Os microtúbulos são proteínas produzidas na fase G2, que vão ser muito importantes para a separação dos cromossomos durante a mitose. Então, se esses microtúbulos não forem sintetizados, a célula não vai entrar em mitose. Um dos medicamentos que se enquadram nessa classe terapêutica são os alcaloides, né? É uma substância encontrada em uma flor chamada de vinca rosa. Vou mostrar para vocês quem é essa vinca rosa. Ver se vocês conhecem. Vocês conhecem essa plantinha aqui? Sim. Já viram? Sim. Ela é muito encontrada no Nordeste brasileiro, né? Tem um apelido aí de Maria Fedorenta, Maria Cagona, é muito encontrada em ornamentações de canteiros em casa mesmo, até de praças. Não tem um cheiro muito agradável, mas elas são bonitas, né? Tem cores que variam do branco, rosa, até o vermelho. E é dessa planta aí que se extrai duas substâncias, na verdade. A vincristina e a vinblastina. São dois alcaloides que bloqueiam o ciclo celular e são utilizados no tratamento de leucemias, tá? O Brasil, ele não detém essa tecnologia de extrair essa substância dessa planta, mas ele exporta a planta para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos eles extraem essa substância de forma pura e vendem uma ampola para o Brasil no valor de R$6.000. Cada ampola custa R$6.000. E sai do Brasil na forma de planta e volta para o Brasil na forma de medicamento. Tá? Então, o Brasil é um grande exportador desta planta, que é extraído dois alcaloides. Ó, a vincristina. Vou te mostrar aqui o preço dessa vincristina. Deixa eu ver se está mais barato. Não, até que não está tão caro. Mas não é essa aqui, não. Não é essa, não. É a vincristina e a vinblastina. Vou botar aqui. São dois medicamentos tirados dessa planta, que é a estrutura química dessa substância. Ó, ela vem assim, ó. Sulfato de vinblastina. Então, ó, tá até aqui, ó. Vinblastina é um alcaloide que inibe a polimerização de proteínas do fuso mitótico, parando a divisão celular, na metáfase, tá? Então, essa substância aqui, ó, que é tirada daquela planta, ela age na polimerização das proteínas do fuso mitótico. E a vincristina também. Mesma coisa. Certo? Então, é uma planta que é encontrada no Brasil, que é utilizada em quimioterapias do mundo todo. Outro grupo de medicamentos são os antimetabólicos, né? São medicamentos que bloqueiam algumas enzimas que sintetizam nucleotídeos de DNA. Uma delas é o metotrexato. O metotrexato, ele é um imunossupressor, tá? Ele vai inibir
o sistema imunológico ele é utilizado como droga para o tratamento de indivíduos com alergia, com doença autoimune, só que em altas doses o metotrexato também ele é um quimioterápico, que vai depender aí se ele vai ser imunossupressor ou se ele vai ser quimioterápico, vai ser a dose. E a azatioprina também são medicamentos que bloqueiam a síntese de nucleotídeos de DNA, principalmente a timina. Nós sabemos aí que os ácidos nucleicos, eles são moléculas grandes que são produzidas a partir de 4 letrinhas, né? O timidilato, a timina, citosina, guanina e adenina. Essas 4 letrinhas produzem o DNA. Só que dessas 4, tem uma que só é produzida na presença de 2 vitaminas. A vitamina B9, chamada de ácido fólico, e a vitamina B12, chamada de cianocobalamina. Então, essas 2 vitaminas, elas são utilizadas pelo corpo para produzir a letra T do DNA, o timidilato. Então, toda célula que está em divisão, que precisa duplicar o seu DNA, precisa de vitamina B9, ou ácido fólico, e vitamina B12 para produzir a timina e duplicar o seu DNA. Por isso que ela é muito utilizada em gestantes e muito utilizada também em crianças em crescimento. Por quê? A gestante não está em crescimento, mas o embrião que ela está, né, que está abrigado no seu útero, está em crescimento e precisa dessas vitaminas para se desenvolver bem. E a criança em crescimento, né, o corpo dela está, as células do corpo dela estão em constante mitose, precisa dessas vitaminas para que o crescimento aconteça de forma normal. Então, aqui nós temos alguns medicamentos, como antimetabólicos, que vão impedir a produção de DNA. Nós temos os antagonistas das purinas, que são nucleotídeos sintéticos, são nucleotídeos errados, né? Então, essas bases nitrogenadas alteradas, quando a célula utiliza essas bases nitrogenadas alteradas para sintetizar ácido nucleico, esse ácido nucleico ele é instável e a célula acaba morrendo, né? Os ácidos nucleicos, né, eles são compostos por radical fosfato, por açúcar, né, que é uma pentose, que pode ser desoxirribose no caso do RNA e a ribose no caso do DNA, e as bases nitrogenadas, né, adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas são divididas em 2 grupos. As bases púricas, que são bases nitrogenadas que têm duplo anel. Exemplo, a adenina e a citosina. Não, adenina e guanina, perdão. E as bases pirimídicas são bases nitrogenadas que têm um anel hexagonal simples. E aí nós temos a guanina, timina e uracila como bases pirimídicas. Então, o DNA e o RNA, as enzimas que sintetizam DNA e RNA, utilizam essas bases púricas e pirimídicas para sintetizar um novo DNA, ou RNA. Então, quando o indivíduo ele utiliza quimioterápico, né, antagonista de base púrica, são bases nitrogenadas semelhantes a essas bases, porém não são iguais. E aí elas acabam atrapalhando a síntese do DNA. Existem também as dactomicinas, que interagem com as fitas do DNA e impedem a ligação da RNA polimerase. A RNA polimerase é uma enzima que produz o RNA mensageiro a partir do DNA, como fita molde. Então, é ela que faz a transcrição. E essa transcrição é importante porque é a partir da transcrição e formação do RNA mensageiro que as células vão produzir proteína, né? Esse RNA mensageiro vai produzir proteína, né, através do mecanismo de tradução lá nos ribossomos. Então, esses medicamentos quimioterápicos, as dactomicinas, eles bloqueiam a transcrição do DNA e dificultam também
a síntese proteica. E as células sem proteínas não conseguem sobreviver. Medicamentos que mimetizam as bases pirimídicas. A hidroxiureia, né? Ela inibe também uma enzima chamada de ribonucleosídeo redutase e inibe a síntese das bases pirimídicas. Existem também os agentes alquilantes, né? Que se ligam à fita do DNA e impede a sua duplicação. E existe também algumas enzimas que bloqueiam a síntese proteica. E alcaloides vegetais, né, como os taxóis, que inibem a polimerização de microtúbulos, né, tanto o taxol quanto as vincas, né, vincristina e vinblastina. Aqui nós temos um processo de produção do timidilato, né? O timidilato ele utiliza, né, as vitaminas B9, ó, o ácido fólico bem aqui, ó. O ácido fólico, né? Ele vai ser utilizado através da enzima de hidrofolato redutase para transformar em tetraído folato até se transformar em timidilato, né? A letra T do DNA. Então, o metotrexato ele inibe essa enzima, a dietrofolato redutase, e impede a produção da letrinha T do DNA. Existem outros medicamentos também, como a sulfa, né? São antimicrobianos, né? Que mimetizam uma substância importante para a bactéria, chamada de ácido paraminobenzoico, ou PABA. Então, as sulfas, elas são muito parecidas com o PABA, né? O PABA, ele é um ácido que a bactéria utiliza para a sua sobrevivência. E as sulfas acabam, por serem parecidas com o PABA, sendo utilizadas pelas bactérias, mas essas sulfas dificultam o metabolismo bacteriano e geram a morte. E o trimetoprim também é um antibacteriano, encontrado muito em pomadas, né, com o sulfactam. Eles também dificultam a síntese do tetraído folato, que é utilizado também para a síntese do DNA. Então, são medicamentos, né, antibióticos e antimetabólicos que impedem a síntese do DNA e impedem a duplicação de células, tanto de bactérias quanto de células tumorais. Aqui nós temos as vias de apoptose. Então, as células, quando ativam esses mecanismos, essas reações químicas internas, elas morrem, né? Nós temos aqui nós temos a membrana plasmática da célula, né? Em cima, e aqui nós temos 4 receptores de membrana que, quando ativados, geram morte da célula. Por exemplo, a via da ATF6. A ATF6 ela vai gerar a ativação da CHOP, né? E a finalidade é gerar a apoptose, a morte programada da célula. E também existe a via da PERC, né? Que também vai gerar a ativação da apoptose. A via da IRI1-alfa, que também vai ativar a apoptose. E a via do receptor de IP3. Então, a célula tumoral, esse mecanismo está bloqueado. Então, existem alguns medicamentos que ativam essa via e induzem a célula tumoral a morrer. Existem alguns medicamentos, como, por exemplo, a metformina. A mesma metformina utilizada no tratamento de diabetes, né, que é um indutor da captação periférica de glicose, essa metformina, alguns trabalhos já mostram que essa metformina ela ativa a via da ATF6 e gera uma morte de células tumorais. Inclusive, já tem trabalhos que mostram que pacientes diabéticos que utilizam metformina, eles têm menor chance de desenvolver alguns tipos de câncer. E pacientes diabéticos que foram diagnosticados com câncer, que utilizam metformina, eles têm uma chance maior de cura, quando comparado com os diabéticos que não utilizam metformina. Existe outro medicamento, na verdade é uma substância encontrada em alguns vegetais,
chamada de resveratrol. Ela é muito encontrada na uva e no vinho. Ela é uma substância antioxidante que ela ativa, né, a via da apoptose através do receptor de IP3. E já tem vários estudos que mostram que o consumo, né, lógico, o consumo moderado de vinho, de uva, que contém uma grande quantidade de resveratrol, pode prevenir o aparecimento de câncer. Também o ácido gálico, que é uma outra substância encontrada em vegetais, em algumas frutas, também geram apoptose celular e pode ser utilizada no tratamento, lógico, tratamento combinado, né, juntamente com quimioterapia, que pode melhorar a resposta da quimioterapia. A gente falou na aula passada, e agora nós vamos falar de maneira mais detalhada, que alguns tumores, eles têm mecanismos de escape. Eles fogem, eles se escondem do sistema imunológico, porque algumas células do sistema imunológico têm a capacidade de reconhecer células tumorais e destruir. Então, uma célula normal, ela pode ser reconhecida, o sistema imunológico reconhece, né, as células estranhas e células normais através das células T, principalmente as células TCD8. Né? Essas células, elas funcionam como células vigilantes e elas reconhecem células tumorais. Como a gente já viu na unidade 3, o MHC de classe 1, que é uma proteína de superfície celular, ela expressa proteínas produzidas pela própria célula. Então, células tumorais, elas começam a expressar proteínas aberrantes do MHC de classe 1. E através dessas proteínas aberrantes, a célula T reconhece que aquela célula não é normal. Uma vez reconhecendo que essa célula não é normal, ela ativa mecanismos de apoptose celular e destrói essa célula. Então, quando uma célula normal, ela é reconhecida pela célula TCD8, ela não gera um mecanismo de ataque. A célula TCD8 reconhece que essa célula é normal e ela gera um bloqueio do ataque da célula TCD8, porque é uma célula normal. Isso impede que as células do próprio organismo sejam atacadas pela célula TCD8. Porém, células tumorais, elas têm uma proteína aberrante na superfície. Elas expressam proteínas aberrantes. E elas são reconhecidas pelas células TCD8. Reconhecem e geram a destruição dessa célula por mecanismos citotóxicos. Mas algumas células tumorais têm a capacidade de não expressarem proteínas aberrantes, que é justamente esse marcador que é reconhecido pelos linfócitos TCD8. Então, essas células tumorais, que são tumorais, mas não expressam proteínas aberrantes na superfície e, consequentemente, não conseguem ser identificadas pelo linfócito TCD8, elas escapam do mecanismo de ação do sistema imunológico. Mas o que acontece quando uma célula tumoral é reconhecida por uma célula de defesa? Aqui nós temos um vídeo, né, que foi filmado em microscópio e utilizado umas técnicas de coloração, que a gente chama de imunofluorescência. A gente consegue nessa técnica verificar que tem duas células de coloração diferente. A célula azul é a célula tumoral e a célula verde é a célula de defesa. Como essa célula tumoral ela expressa proteínas aberrantes na sua superfície, ela é reconhecida pelo linfócito TCD8, que é a verde. Esse linfócito TCD8 ele adere à superfície dessa célula tumoral e, em consequência desse reconhecimento, sabendo que ela é uma célula aberrante, essa célula, o linfócito TCD8, que é o verde, ele transfere para essa célula tumoral dois grupos de substâncias que estão aí representadas por esses grânulos azuis e vermelhos.
Essas substâncias são as granzimas e perforinas. As perforinas, elas vão gerar, como o próprio nome diz, elas vão perfurar a membrana plasmática da célula. E essa célula vai morrer. E as granzimas, elas vão ativar o mecanismo de apoptose da célula, e essa célula também vai morrer por esse mecanismo. Então, morre pela ativação desses dois mecanismos. Perfuração da membrana e ativação da apoptose. Aqui embaixo também nós vemos a mesma coisa, né? A célula T reconhecendo a célula tumoral, e depois essa célula morre por apoptose, né? Como é que a célula entra em apoptose? Ela vai murchar e vai gerar esses corpos apoptóticos, que é o que a gente vê aí nessas imagens. A célula T, ela regride de tamanho e gera esses corpos apoptóticos. E ela, quando essa célula ela morre por apoptose, ela acaba absorvendo um corante laranja, que a gente chama de laranja de acridina. Só células que morrem por apoptose conseguem absorver esse corante. E a gente consegue distinguir as células que estão morrendo por apoptose de células normais. Então, sabendo dessas informações, né, recentemente, né, uma parte da ciência que vem evoluindo muito é o tratamento imunoterápico no câncer. E o que seria essa imunoterapia? Né? A imunoterapia são medicamentos que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico. E aí o sistema imunológico do paciente vai combater o câncer. Substâncias também que ajudam no reconhecimento dessas células tumorais que se escondem e melhoram o combate dessas células tumorais. Como funciona? Então, as células sadias e as células cancerosas, elas são atacadas pela quimioterapia. E a quimioterapia, por conta dessa não seletividade, ela não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim, essa quimioterapia acaba gerando efeitos colaterais, que é justamente o ataque dessas células boas. As células de defesa, por outro lado, elas conseguem distinguir o que é uma célula boa, sadia, de uma célula cancerosa, tá? Então, a chave está justamente nas células de defesa. Então, a quimioterapia, há uma destruição de células de forma geral, não selecionadas, não há seletividade. Os fármacos, eles atacam tanto as células boas quanto as células doentes. E é justamente o ataque das células boas que gera um efeito colateral. As células sadias guardam individualidade do paciente e são específicas para cada pessoa. Já as células cancerógenas, elas têm um padrão diferente daquelas células normais. Elas produzem uma proteína que cria uma espécie de máscara, né, que esconde as células doentes. Assim, o tumor não é reconhecido pelo sistema imunológico como nocivo ao organismo. Então, é um mecanismo de escape. As células de defesa estão presentes no organismo e elas criam uma reação inflamatória para atacar e destruir agentes perigosos ao corpo, como vírus, bactérias e também células modificadas, como células infectadas e células tumorais. Então, normalmente uma célula cancerosa, que é uma célula modificada, perigosa, ela é reconhecida pelas células de defesa, tá? Mas só que existem alguns tipos de câncer que se escondem do sistema imunológico e essas células de defesa não conseguem reconhecer a célula cancerosa como estranha. Elas se escondem. Na imunoterapia, medicamentos eles ajudam, né, o reconhecimento dessas células células cancerígenas, ou através da remoção dessa proteína estranha, ou através da ativação mais forte do sistema imune. E isso reforça o sistema imunológico, bloqueia a proteína máscara do sistema das células neoplásicas, e o organismo ele começa a reconhecer o tumor e começa ele mesmo a destruir o tumor. Só que o sistema de defesa, o sistema imunológico, diferente da quimioterapia, a reação imunológica não gera efeitos colaterais, porque as células de defesa conseguem reconhecer o que é câncer e o que não é. Diferente da quimioterapia, que acaba atacando tanto as células sadias quanto as células normais.
Então, em decorrência desses efeitos colaterais da quimioterapia, ser medicamentos não seletivos, esses medicamentos quimioterápicos que são administrados de forma endovenosa na circulação, geram uma série de efeitos colaterais que estão relacionados a esse ataque às células normais. Por exemplo, irritabilidade, né? A quimioterapia ela acaba atacando, agredindo o sistema nervoso central e gera uma alteração de comportamento, gerando uma irritabilidade frequente. Gera também dor de cabeça e até perda de cabelo. Essa quimioterapia também pode agredir o fígado, né? O fígado tem a capacidade, uma das capacidades das funções do fígado é gerar a desintoxicação. Então, as células do fígado de um indivíduo em quimioterapia são agredidas constantemente por esse medicamento e podem gerar lesões hepáticas graves. O indivíduo também tem mudanças de humor devido à agressão do sistema nervoso central. O indivíduo em quimioterapia também tem perda de peso muito rápida, né? Ele tem perda de apetite, tem náusea, vômito, diarreia e associada à perda do apetite gera uma perda de peso muito rápida. Indivíduos em quimioterapia também têm risco de hematomas e sangramentos. Isso acontece por quê? Porque o quimioterápico ele acaba agindo na medula óssea, impedindo a mitose das células tronco da medula óssea. E essas células tronco, elas têm a capacidade de produzir células do sangue. Então, quando essas células tronco hematopoéticas são bloqueadas pela quimioterapia, a medula óssea reduz a produção de hemácia, de plaqueta e de leucócito. A redução de plaqueta gera risco de hemorragias, sangramentos e hematomas. A redução do número de leucócitos, de células de defesa, geram infecções frequentes. A redução da produção de hemácias gera anemia. Então, esses três grupos aqui de hematomas e sangramentos, infecções e anemia é decorrente do bloqueio das células de defesa pela quimioterapia. A pele seca é o bloqueio da quimioterapia nas células tronco da camada germinativa da epiderme. Alterações cognitivas, né, de pensamento, de memorização, de aprendizado, acontece quando o sistema nervoso central é afetado pela quimioterapia. Náusea, vômito e constipação é a ação dessa quimioterapia nas células da mucosa, nas células tronco da mucosa, do estômago, do intestino, do esôfago. Então, náusea e vômito é a ação no estômago. Constipação no intestino delgado e grosso. Dificuldade de deglutir, a ação da quimioterapia no esôfago. Dor muscular, perda da libido e problemas de fertilidade também são encontrados em indivíduos com quimioterapia. Porque eles acabam também alterando a musculatura, que o músculo também tem células tronco, as células satélite, e a perda da libido e a problema de fertilidade é decorrente da queda dos hormônios, porque a quimioterapia também age nas gônadas, tanto no testículo quanto nos ovários. Isso acaba gerando distúrbio dos hormônios e também distúrbio na fertilidade. E é isso, pessoal. Era o que eu tinha para falar hoje. Foi uma aula um pouco mais rápida, mas eu creio que